Você carregar uma placa, uma carteirinha, uma credencial de uma denominação, ser membro dessa denominação, mas não pertencer ao corpo de Cristo. Ó, a gravidade da coisa. Famílias entrando em guerras por causa de denominação, por causa de placa de igreja. Isso é um cúmulo do absurdo, gente. Se você é um cristão de Deus, de verdadeiro, você pode até participar por um momento desses ministérios. Mas quando o Espírito de Deus abrir os seus olhos, você não vai permanecer nesse lugar. Eu sei que vocês estão antenados aí nas notícias, nos noticiários do meio gospel, e com certeza vocês estão acompanhando aí essa confusão, né? Essa briga que está havendo lá na família Valadão, né? A Igreja Batista da Lagoinha, entre André Valadão, que é o presidente, líder maior da denominação, e o seu cunhado, esposo da Mariana Valadão. Tudo isso, toda essa briga, por causa de placa de igreja, da marca da igreja, Lagoinha. Aqui no canal, para quem já me acompanha há algum tempo, ou você que está assistindo este vídeo e já deu uma olhada na descrição deste canal, vocês vão ver que eu não levanto bandeira de igreja aqui. E eu vou dizer daqui a pouquinho por que eu não faço isso. Não sai do vídeo, não pule sequer uma parte, fique até o final. Você que é cristão, vocês não podem deixar de assistir esse vídeo. O que essas brigas envolvendo denominações evangélicas, envolvendo líderes evangélicos de uma denominação, às vezes briga dentro da própria denominação, como está acontecendo agora na Batista da Lagoinha, o que isso demonstra? Isso demonstra que denominações, presta bem atenção nisso que eu vou falar, denominações evangélicas foi a pior coisa que já aconteceu ao longo desses mais de 2000 anos de cristianismo. Vou repetir, denominações evangélicas é a pior coisa, foi a pior coisa que já aconteceu no cristianismo ao longo desses 2000 anos. Por essa razão, eu não defendo bandeira denominacional, eu não defendo placa de igreja. Isso não quer dizer que eu não congregue, porque quando a gente fala isso, muita gente pensa, esse irmão aí é desigrejado, esse irmão aí não congrega, é contra a igreja de Deus. Longe de mim, eu não sou louco, eu não sou maluco, ir contra a igreja de Deus. Denominações evangélicas significa fragmentação do corpo de Cristo. A fragmentação da igreja de Deus. Denominações evangélicas, desde a sua origem, desde quando nem existia placas de igreja CNPJ, os pequenos grupos que se dividiam lá na igreja primitiva, nos primeiros séculos, passando pela Idade Média, chegando na época da Reforma Protestante, todos os movimentos, todos os grupos, todas as denominações que foram surgindo, dividindo, fragmentando, isolado uma da outra, todas, sem exceção, é fruto de pelo menos 3 coisas: poder, dinheiro e divergências doutrinárias e teológicas, ou seja, confusão. Todas as denominações, todas, porque não faz sentido um povo que diz que serve o mesmo Deus, que quer ir para o mesmo céu, que foi lavado e remido pelo mesmo sangue, cujo Senhor é o mesmo Senhor, que é Cristo, que é conduzido pelo mesmo Espírito, não conseguem congregar juntos, não conseguem adorar Deus no mesmo lugar, não conseguem quebrar essas barreiras denominacionais para estarem juntos. Por quê? Porque o poder, o dinheiro, o status, a divergência doutrinária e teológica não permite. E aí há brigas, há divisões, cada um sai e abre a sua própria igreja. Você vê isso, aconteceu, por exemplo, o R.R. Soares congregava junto com Edir Macedo. Os dois eram parceiros no ministério. E aí brigaram, cada um abriu a sua denominação. Hoje existe a Igreja Universal e a Igreja da Graça. Pouco tempo atrás, o neto do falecido, o saudoso Davi Miranda, na Deus é Amor, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, brigando com a diretoria da mesma igreja, por causa de usos e costumes. Você viu agora, recentemente, o falecimento do apóstolo Rina, e tá aquela briga lá para quem vai presidir a igreja, se vai ser a esposa, quem vai ser. Aí tem essa discussão, essa briga entre a família Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha. Vai para além de divergências teológicas. Aí já começam a brigar por poder. Essas denominações, 99,9% delas funcionam
praticamente como uma empresa funciona, com um cara que manda e desmanda, só não paga salário dos fiéis, né? Muito pelo contrário, depende e vive do salário, que são os dízimos e ofertas dos fiéis, dos membros da denominação. Membros da denominação, vale ressaltar isso. Porque muitas vezes alguém é membro de uma denominação, mas não é membro do corpo de Cristo. O que é muito grave, né? É a pior coisa que pode acontecer. Você carregar uma placa, uma carteirinha, uma credencial de uma denominação, ser membro dessa denominação, mas não pertencer ao corpo de Cristo. Ó, a gravidade da coisa. As pessoas estão indo à esfera judicial para resolver problemas da instituição eclesiástica, problemas que deveriam ser resolvidos entre os irmãos. Quer dizer, eu pego o meu irmão em Cristo, levo ele para o tribunal, levo ele para a esfera jurídica, judicial, processando por conta de coisas da igreja, o que é o maior de todos os absurdos. Paulo já condenava isso lá no seu tempo. Só você ler a carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, se não me engano, da primeira carta. Mas por quê? Porque a mente desses caras, a mentalidade deles não é de igreja de Deus. Na mente deles, eles trabalham e veem a igreja de Deus como um negócio, como uma empresa. Isso não é novidade. Claro que não é novidade. Famílias sendo divididas, famílias entrando em guerras por causa de denominação, por causa de placa de igreja. Isso é um cúmulo do absurdo, gente. Eu estava uma vez congregando numa determinada igreja evangélica, Assembleia de Deus, e eu era obreiro da igreja, eu era presbítero, e estava na reunião de obreiros lá, na reunião de ministério. E aí começou a rolar uma discussão lá entre pastores, vice-presidente, com outros irmãos lá da igreja, obreiros, dirigente de congregação. Eu me lembro o motivo da discussão, a briga. A briga foi bem acalorada. E aí, de repente, o vice-presidente do ministério, do campo, ele falou lá, olha, se você está aqui no ministério, você tem que vestir a camisa daqui. Você tem que levantar a bandeira do ministério. Se você está aqui na Assembleia de Deus tal, você tem que levantar a bandeira daqui. Não importa o que acontece na igreja A, B, C, D. Na mesma hora que eu ouvi aquilo, eu falei, não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro, puro e bíblico do Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver. Aí eu me levantei e saí da reunião. Já estava uma confusão generalizada. Eu não ia querer participar daquela reunião porque estava vendo que a briga era porque pessoas estavam defendendo posicionamentos denominacionais. Eu peguei e saí da reunião. Ou seja, o que não falta, gente? Você nunca parou para pensar o porquê o Brasil, nas grandes cidades do nosso país, numa mesma rua de um bairro, você encontra 2, 3 igrejas evangélicas diferentes? Numa mesma rua. Você nunca parou para pensar o quanto estranho é isso? Se todos servimos o mesmo Senhor e fazemos parte do mesmo reino, por que esses irmãos não estão no mesmo lugar adorando o mesmo Deus? Se é o mesmo Pai, se são todos da mesma família espiritual, que são todos irmãos. Mas aí chegou a um ponto de ver tanto isso, né, que virou uma questão cultural no nosso Brasil, e a gente acha normal. Isso não é normal. Vou falar para vocês, é estranho pra caramba, mas é muito triste você ver líderes e irmãos que diz que servem o mesmo Pai, tem o mesmo Senhor, brigando por causa de placa de igreja, por causa de marca. É a coisa mais absurda que existe. Qual foi a denominação que Cristo ou seus apóstolos criaram? Qual foi? Assembleia, Batista, Deus e Amor, Presbiteriana, Universal, Congregacional, Igreja da Graça, Renascer. Qual dessas denominações Jesus e seus apóstolos fundaram? Nenhuma. Nenhuma. E hoje é quase impossível. Você quer congregar bíblico, é quase impossível você não ter que participar de uma denominação. Porque para aqueles que estão envolvidos nesse sistema, se você se reúne com seus irmãos sem placa, sem nada, você já está errado. Porque você tem que fazer parte de uma placa, você tem que fazer parte de uma instituição, de uma denominação e mais, defender com unhas e dentes aquela placa. Ah, mas aí, Maico, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu deixo de ir para a minha igreja, para a minha denominação? Irmão, isso é quase impossível. Você congregar hoje é quase impossível você não pertencer a uma denominação. Senão você fica sem participar da comunhão
da igreja, com os outros irmãos, que deveria ser a parte mais importante, estar com os outros irmãos. Mas aí você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa entender que você faz parte de um corpo. Entrar naquele ambiente que você cultua a Deus, você adora a Deus, e esquecer a placa e focar nas pessoas. Esquecer o prédio, focar na comunhão com os outros irmãos. Isso é congregar. Isso é estar em comunhão. E não ir para um ambiente apenas para bater cartão, como um religioso, um mero religioso. Para ter aquela sensação de dever cumprido. Já fui hoje para a reunião, já fui hoje para a igreja. Não. Volte a congregar. Apesar dessa decadência no cristianismo, onde surgiu tantas denominações que brigam uma com a outra, ainda há cristãos verdadeiros inseridos nesse contexto. Os verdadeiros cristãos estão aí nessas denominações, e muitas delas. Agora, existem algumas que são apenas um reduto de lobos devoradores, com doutrinas e ensinamentos errados, com heresias, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. E se você é um cristão de Deus, de verdadeiro, você pode até participar por um momento desses ministérios. Mas quando o Espírito de Deus abrir os seus olhos, você não vai permanecer nesse lugar. Porque uma igreja séria, uma igreja bíblica, não foca em placa. Por uma questão de registro, tem que registrar, né, a igreja, tem que ter o CNPJ para ter algo legal, legítimo. Você até põe um nome ali. Houve um tempo, parece fantasia, né? Parece mentira o que eu vou falar aqui, mas houve um tempo que o que separava a igreja era apenas o espaço físico. Havia brigas? Havia brigas. Havia discordâncias? Havia. Só você ler lá Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Sempre teve problema na igreja. Sempre teve. Mas os problemas eram resolvidos. Né? Os problemas eram resolvidos. Você vê quando lá na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo resolve aquele problema que já estava havendo lá entre os irmãos, que uns dizia que era de Paulo, outros dizia que era de Apolo. Aí Paulo dá aquele sermão lá no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que eles são apenas ministros de Cristo, são servos no Evangelho. Porque quem dá o crescimento é Deus.